Olá! Nessa aula, vamos ver um exemplo sobre análise demonstrativos financeiros usando a empresa Natura como exemplo. Então, nós vamos ver especificamente os indicadores econômico-financeiros. Aqui, nós temos os indicadores de liquidez, que são do primeiro grupo. O que eles medem? Eles medem a capacidade de pagamento dessa empresa, a solvência. Então, quanto maior eles forem, melhor em termos de liquidez, em termos de capacidade de pagamento. Portanto, quanto maior forem os números desses indicadores, menor é o risco financeiro da empresa. Vejam que não tem nada a ver com o retorno da empresa, não tem nada a ver com rentabilidade ou com qualquer outro indicador. Eles medem especificamente a capacidade de pagamento e a liquidez dessa empresa. Então, aqui tem os principais indicadores. O primeiro deles, liquidez corrente. Como que nós vamos calcular? Todos os valores que aparecerem nos indicadores, eles são retirados, devem ser retirados dos balanços, os demonstrativos já padronizados e atualizados monetariamente. Então, já peguei os valores lá desses balanços. Aqui, a liquidez corrente, ela é calculada pela divisão entre o ativo circulante e o passivo circulante. Então, vou fazer ativo circulante dividido pelo passivo circulante para todos os anos. Já vou falando o que significa cada um deles aqui. Então, a liquidez corrente, ela vai medir quantos reais de bens e direitos a empresa tem de curto prazo para cada R$ 1 de dívida. Então, o ideal é que seja maior do que 1. A empresa cumpriu esse índice, então ela tem o indicador liquidez corrente maior do que 1 em todos os anos. E vejam que ele aumenta ao longo dos anos. Lembre que o ativo circulante, ele teve uma queda, ó, ele passou de 7.600 para 6.700 e 6.300. Então, isso estava indicando uma piora da liquidez. Só que, por outro lado, o passivo circulante, que são as dívidas de curto prazo, diminuíram em maior proporção. Olha, de 7.400 passou para 4.700 para 4.400. Isso quer dizer que, proporcionalmente, a empresa teve uma melhora da liquidez, porque o seu índice aumentou. Então, passou de 1,02 para 1,41 para 1,44. Então, vamos ler aqui do último ano o que significa esse 1,44. Quer dizer que para cada R$ 1 de passivo circulante, ela tinha 1,44 de ativo circulante em 2019. Ou seja, para cada R$ 1 de dívidas que ela tinha para pagar no curto prazo, ela tinha R$ 1,44 de bens e direitos a receber no curto prazo. Vamos para o próximo, liquidez imediata. Ela é calculada pelo disponível dividido pelo passivo circulante. Onde que eu acho disponível no balanço? Ele é a conta caixa e equivalentes de caixa, lá no ativo circulante. Então, quando eu faço essa conta, significa quanto que a empresa, se ela quisesse pagar as dívidas de curto prazo dela hoje, na verdade não hoje, no dia do fechamento do balanço, quanto que ela conseguiria pagar. Então, nesse caso, dificilmente é maior do que 1. Então, dificilmente ela conseguiria pagar suas dívidas de curto prazo com o dinheiro disponível em caixa, o que às vezes também nem é tão desejado, porque ela pode estar perdendo dinheiro se ela fizer isso, mas depende da situação da empresa. Não tem como falar só olhando o indicador. O que a gente pode falar olhando o indicador? Que esse indicador também melhorou, porque ele aumentou de 0,24 passou para 0,27 para 0,33, então ele apresentou uma melhora na liquidez. E como é que eu leio o indicador aqui de 2019? Para cada R$ 1 de passivo circulante, ela tinha 0,33 centavos, 33 centavos de dinheiro em caixa disponível. Ou seja, para cada R$ 1 de dívidas que ela tinha para pagar no curto prazo, ela tinha 33 centavos de dinheiro disponível. Próximo indicador, liquidez seca. O liquidez seca, ele mede quanto que a empresa tem de ativos de maior liquidez que se transforma em dinheiro mais rápido em relação às dívidas de curto prazo. Então, o que eu preciso fazer? Eu vou pegar o ativo circulante
vou tirar os estoques, tirar as despesas antecipadas se tiver, no meu balanço não tinha, e dividir pelo passivo circulante. Então, o ideal é que ele seja maior do que 1 também. Vocês estão vendo aqui que em 2017 ele deu menor do que 1, deu 0,84. E aí, em 2018, ele já passou de 1, 1,11, e em 2019, 1,12. Então, ele apresentou melhora aí em todos os anos, sendo que 2018 e 2019 ele ficou maior do que 1, que era o ideal. Então, como é que eu leio isso aqui em 2019? Para cada R$ 1 de passivo circulante, a empresa tinha R$ 1,12 de bens e direitos ativos circulantes de maior liquidez. Ou seja, para cada R$ 1 de dívidas de curto prazo, ela tinha R$ 1,12 de bens e direitos de maior liquidez para pagamento. O último aqui que nós vamos calcular, ele é a liquidez geral. Então, ele tem aqui, ele vai somar os bens e direitos de curto e longo prazo, mas que eu não pretendo, como é que fala? Que eu não pretendo vender, então eu não vou considerar investimento imobilizado intangível, e aí eu vou dividir pelas dívidas, pelo passivo circulante e passivo não circulante. Então, eu vou somar aqui, ó, ativo circulante mais realizável a longo prazo, dividido pelo passivo circulante mais o passivo não circulante. O ideal é que seja maior do que 1, só que nesse caso não é, que a empresa é muito alavancada, ela tem, ela é financiada grande parte por dívidas, então ela não tem aí uma grande liquidez geral. E outra coisa é que as maiores contas dela, como a gente pode ver lá no balanço, na análise vertical horizontal, deixa eu até mostrar aqui para vocês de novo. Cadê? Achei. As maiores contas dela são o quê? Imobilizado intangível, que passa de 50%. Então, como a gente tirou essas contas ali da liquidez, porque justamente essas contas não viram dinheiro rapidamente, eu não pretendo vender, é por isso que a liquidez geral dela não é elevada. Então, ela tem uma baixa liquidez geral. Mas também teve uma melhora em 2018 e uma pior em 2019. Por que teve uma pior em 2019? Por conta daquela reclassificação do imobilizado. Então, como o imobilizado aumentou muito e a sua contrapartida era aumento do arrendamento mercantil lá no passivo, então teve aí um desbalanceamento, mas não foi uma coisa real, foi por conta de uma mudança contábil. Bom, então como que a gente analisei todos individualmente e de forma geral, então a liquidez da empresa está boa, está razoável. Os principais indicadores, que é a liquidez corrente e liquidez seca, nos últimos anos foram maiores do que 1 e apresentaram melhora aí ao longo dos períodos. Então vamos ver agora os índices de estrutura de capital. Antes que eu passe, eu pedi para vocês compararem os indicadores com empresas do mesmo setor. Então, como que vocês podem fazer isso? Quem tiver acesso pode usar o Economática, que lá tem os indicadores setoriais. Vocês vão ver por setor quanto que são esses indicadores. Quem tiver acesso, maiores e melhores, tem outros sites que também divulgam. Vocês podem acessar aí as plataformas de finanças que elas também divulgam esses valores. Quem não tiver acesso a nenhum deles, um que é grátis e que pode ser usado para fazer o trabalho é o site do Instituto Asaf. Então, eu vou entrar aqui com vocês. O Asaf é um professor de finanças da USP e ele tem esse instituto e eles calculam os indicadores setoriais. Então, ele é bem legal assim para quem quiser fazer a comparação. Então, o site é institutoasaf.com.br. Vocês vêm aqui no menu, tem aqui indicadores de companhias abertas, é esse que nós vamos usar. Tem para bancos, tem outras coisas também. Então, vocês vão pegar aqui, ó, demonstrações financeiras das companhias, tem indicadores de desempenho e valor, indicadores a valor de mercado. Então, todos esses têm indicadores, se vocês quiserem pegar para as próximas etapas do trabalho, também vocês podem pegar por aqui. Então, vou pegar aqui demonstrações das companhias. E aqui a gente pode selecionar o setor. Então, vamos lá.
Tem algumas empresas que têm setores muito específicos, né? Então, tem empresas de calçados, empresas de comércio, gás natural. Aqui, como é a Natura, eu vou escolher uma que eu acho que é mais próximo, produtos de uso pessoal e de limpeza. Então, vamos lá. Pessoal, na verdade, não há demonstrações das companhias, não. Cliquei errado, não quero baixar o demonstrativo. Eu tenho que vir aqui, indicadores de desempenho e valor de balanços. Então, vocês vão clicar aqui, indicadores de desempenho. Agora sim, tem vários aqui. Então, vamos ver aqui qual que nós vamos pegar. Liquidez e equilíbrio financeiro. Então, tem, por exemplo, a liquidez corrente. Não vai ter todos os indicadores que nós calculamos, mas aí pode fazer o comparativo de alguns. Então, vamos pegar aqui o nosso setor. Cadê? Deixa eu achar. Achei. Produtos de uso pessoal e limpeza. Então, aqui, o indicador de liquidez corrente. Tá 2019, 1,44. 1,44. Tá dentro. 1,41 e 1,02. Na verdade, acho que ele tá pegando só a Natura aqui, né? Tem pouquíssimos aqui. Mas, de qualquer jeito, qualquer empresa que vocês pegarem, eu acho que tem poucas empresas nesse setor. Mas aqui ele vai aparecer quais são os indicadores do setor. E aí, como que vocês fazem a análise? Ah, se tiver acima ou abaixo do setor, por exemplo, papel e celulose. A média do setor aqui foi 4. Então, se a empresa tiver o índice de 2, ela tem um índice muito bom, porque na verdade ele é acima de 1, é o dobro, só que está abaixo da média do setor. Ou seja, o setor tem uma liquidez acima do que você está trabalhando. Então, vocês vão olhar aqui se está acima ou abaixo do setor de vocês. Deixa eu ver aqui outro indicador. Cadê? Liquidez seca. 1,12, 1,11, 0,84, tá? Então, aqui vocês vão olhar os indicadores. Não tem os outros, não tem problema que não tenha todos os indicadores lá. Se vocês compararem alguns, já dá para ter uma ideia do setor. Então, vamos aqui para a estrutura de capital agora. A estrutura de capital, ela vai medir o endividamento dessa empresa. Então, quanto menor for os indicadores, melhor é a capacidade de pagamento dessa empresa, melhor é o seu risco financeiro. Então, quanto menor o indicador, menor o risco financeiro, porque menor a dívida, menor o endividamento. Aí você vai falar assim: ah, então dívida é ruim ou é bom para a empresa? Na verdade, dívida, ela aumenta o risco financeiro, ou seja, aumenta o risco da empresa se tornar insolvente, da empresa quebrar. Mas ela pode ser boa para a empresa, porque uma alavancagem financeira, ela pode aumentar o retorno. Então, nós não vamos estudar isso agora, qual que é o nível ideal, etc. Mas para vocês ficarem sabendo aí que pode ser bom para a empresa aumentar a sua alavancagem, aumentar as dívidas. O que nós vamos ver nos indicadores, então, especificamente? Se aumentou ou se piorou o número que ele está e se a empresa está alavancada ou não, ou seja, se ela tem mais dívida ou se ela tem mais capital próprio e se melhorou ou piorou em termos de risco financeiro. Então, não tentem tirar conclusões dos números que não estão aí dando para ver, tá? Então, vamos lá. O primeiro que nós vamos trabalhar aqui é a participação do capitais de terceiros. Ele vai medir quanto a empresa tem de capital de terceiro, ou seja, de dívida, em relação ao capital próprio, ao PL. Então, eu vou fazer aqui o cálculo. Passivo circulante mais passivo não circulante dividido pelo patrimônio líquido. E eu multipliquei por 100. Então, se esse número for maior do que 100, quer dizer que a empresa tem mais dívida do que capital próprio. Ela tem mais capital de terceiros do que capital próprio. É uma empresa que é considerada alavancada financeiramente. Essa empresa, como a gente já tinha visto lá na análise vertical horizontal, vou voltar lá para vocês darem uma relembrada. Ela é uma empresa muito alavancada. Olha aqui, ó, em 2017, ela tinha 11% de capital próprio e quase 90% de terceiros.
2019, isso deu uma melhorada, ela tinha 19% de capital próprio e o restante de capital de terceiros. Então, é uma empresa que, apesar de ter apresentado uma melhora, é bastante alavancada. Então, isso que a gente pode olhar aqui, ó, era 815 em 2017, e esse número apresentou grande melhora, ele baixou para quase metade aqui em 2018 e depois em 2019 abaixou mais um pouco. Então, ele apresentou uma melhora em termos de risco financeiro, ela continua alavancada, ela tem mais capital de terceiros do que capital próprio, porque o número é maior do que 100, mas ela melhorou, esse número diminuiu. Então, ela apresentou uma melhora, uma redução no risco financeiro da empresa. Como que eu leio esse número aqui? Em 2019, ela tinha para cada R$100 de capital próprio, ou seja, de dinheiro dos sócios, ela tinha R$435 de dívidas. E em 2017, olha como esse número era muito pior. Para cada R$100 de capital próprio, ela tinha R$815 de dívidas. Próximo indicador, dependência financeira. Ele mede a mesma coisa do que o anterior, só que de uma forma diferente. Ele vai medir quanto a empresa tem de dívidas para para o ativo total. Então, eu vou fazer passivo circulante mais passivo não circulante dividido pelo ativo total vezes 100. Então, seria assim, do total de ativo, quantos por cento são financiados por dívidas? Também apresentou melhora. Em 2017, de cada R$100 de ativo, R$89 era financiado por dívida. E esse número passou para 83 e depois para 81. Ele continua bastante elevado, a empresa ela é alavancada, então ela continua sendo alavancada, mas ela apresentou melhora. Como é que eu leio então esse 81 aqui? Para cada R$100 de ativo, 81 é financiado por dívidas, ou seja, 81% da empresa é financiada por capital de terceiros. O próximo, composição do endividamento, é um indicador muito importante em termos de endividamento. Por quê? Porque ele vai mostrar quanto do endividamento é de curto prazo e quanto que é de longo prazo. Como que eu faço o cálculo? Passivo circulante dividido pelo passivo circulante mais o passivo não circulante vezes 100. Então, ele vai mostrar do total de dívidas da empresa quanto que é de curto prazo, quanto que a empresa tem que pagar no curto prazo. Então, esse número, o ideal é que seja baixo, quanto menor, melhor. Por quê? Porque apresenta maior folga financeira para a empresa, ela tem maior prazo de pagamento. Em 2017, ele era 52, ou seja, 52% das dívidas da empresa venciam no curto prazo, e melhorou bastante em 2018. Lembra que eu falei que a empresa ela conseguiu fazer um alongamento do perfil da dívida. Além dela ter reduzido o seu endividamento, como a gente pode ver lá em cima na participação do capital de terceiros, ela conseguiu alongar o perfil da dívida. Então, ela fez duas coisas que são muito favoráveis para a redução do risco financeiro. Ela diminuiu bastante seu risco financeiro nesses anos. Então, aqui, esse número passou para 35, 36 quase, e 2019, 30%. O que quer dizer esse 30 aqui? Vamos ler o número de 2019. 30% da dívida da empresa em 2019 venciam no curto prazo, ou seja, 70% ela tinha um prazo maior para pagamento, vencia no longo prazo. Então, para cada R$100 de dívidas, R$30 eram dívidas de curto prazo, era passivo circulante. Próximo indicador, imobilização dos recursos não correntes. Esse indicador também é um indicador bastante importante. O ideal é que ele seja menor do que 100. Por quê? Porque ele mostra quanto que, se ele tiver maior do que 100, ele mostra um desequilíbrio financeiro. O que acontece com isso? Se ele tiver maior do que 100, ele está falando que a empresa ela está usando dinheiro de curto prazo,
ou seja, de dívidas de curto prazo para financiar ativos de longo prazo. Isso é ruim, ela está com desequilíbrio financeiro. Não é o caso da minha aqui, a minha tem todos os valores menor do que 100. Isso quer dizer que ela usa dinheiro de longo prazo para financiar os ativos de longo prazo. Então, em termos de equilíbrio financeiro, está ok. Ela usa dívidas, ela não usa capital próprio, mas ela usa de longo prazo. Então, aqui, vocês estão vendo que em 2017 o número era maior, quase que deu 100, deu 84, mas ainda estava abaixo, e teve uma grande melhora aqui em 2018, passou para 66. 2019 aumentou um pouco. Por que aumentou? Por conta lá do aumento do imobilizado, daquela reclassificação que foi feita em termos contábeis, que o aumento imobilizado teve como contrapartida o aumento do arrendamento mercantil, que são dívidas, e no passivo da empresa, tá? Então, aqui não foi um aumento real. Como que eu calculo esse indicador? Eu vou somar os ativos de longo prazo da empresa que eu não espero que sejam vendidos, ou seja, o investimento imobilizado e intangível, todos do ativo não circulante. Prestem atenção que eu não coloquei o ativo circulante inteiro. O realizável a longo prazo não entra nessa conta. Apesar de ser uma conta de longo prazo, eu espero receber, eu espero que isso se transforme em dinheiro. Não é o caso dos outros. Dividido pelo passivo não circulante mais o patrimônio líquido vezes 100. Então, como é que eu leio esse número de 69? Para cada R$100 de recursos de longo prazo, de passivo não circulante mais PL, a empresa tem R$69 de ativos de longo prazo. Então, esse número está ok, não está desbalanceado. O último aqui, em termos de estrutura de capital que nós vamos calcular, é imobilização do PL. Esse daqui é muito parecido com o de cima, com a diferença que eu vou avaliar se os meus ativos de longo prazo, aqueles 3 investimentos, imobilizado e intangível, estão sendo financiados por capital próprio. Esse de cima, nós avaliamos se esses ativos de longo prazo estão sendo financiados por recursos de longo prazo, que era dívidas de longo prazo, passivo não circulante, mais o PL. Então, aqui tá ok, mas aqui não, aqui o PL não é suficiente para cobrir esses investimentos. Isso não é um problema tão grande. O maior problema é esse aqui, ó. Vou até pintar ele de vermelho. Se a empresa tiver com esse número acima de 100, realmente ela está com desequilíbrio. Esse de baixo não significa... O ideal é que ele seja menor do que 100 também, mas se ela tiver maior, não quer dizer desequilíbrio, quer dizer apenas que é uma empresa que trabalha mais alavancada. Então, nós já vimos que essa empresa é uma empresa alavancada. Esse número era bastante elevado em 2017, era 413, e ele reduziu nos próximos anos, apresentando uma melhora. Lembrando que quanto menor, melhor. O que é o número aqui de 2019? O que ele indica? Então, o cálculo primeiro. Eu vou somar investimentos, imobilizado e intangível e vou dividir pelo PL. Quer dizer, para cada R$100 de capital próprio, quanto que ela tem de imobilizado, não. Quanto que ela tem de recursos de longo prazo, ativos de longo prazo. Então, para cada aqui R$100 de capital próprio, ela tem R$279 de ativos de longo prazo. Então, vamos para o próximo, que são os indicadores de rentabilidade. Esses aqui vai mostrar desempenho da empresa, retorno. Então, quanto maior, melhor será esse desempenho, esse retorno. Vamos começar aqui pelo giro do ativo. O giro do ativo, ele mede quanto que a empresa tem de receita em relação ao ativo total. Então, aqui são vendas líquidas dividido pelo ativo total. Vendas líquidas, lá na DRE, é a conta de receita de vendas de bens e ou serviços, lá na padronizada. Então, deixa eu voltar aqui, ó. É a conta 3.1, receita de vendas de bens e serviços.
Nesse formato de balanço, ele não mostra a receita bruta, ele mostra direto a receita líquida. Qual que é a diferença? A receita líquida já engloba devoluções e os impostos sobre as vendas, que é o que nós queremos. Então, eu vou pegar direto esse valor aqui. Então, quanto maior, melhor. O ideal é que seja maior do que 1, mas isso daí também depende do setor, depende do tipo de empresa. E o que nós podemos observar é que apresentou melhora nos 3 anos. Melhorou aqui em 2018, 2019, reduziu um pouco, mas foi por conta daquele aumento do ativo. Volto a dizer que no meu caso aqui específico, nós tivemos aí essa alteração de aumento de imobilizado por conta dos arrendamentos mercantis. Próximo, giro do investimento. Mede a mesma coisa, só que em vez de pegar o ativo total, pega o investimento. O investimento, ele engloba apenas aqueles ativos que são, de alguma forma, onerosos para a empresa. Então, vamos calcular aqui o que é o investimento. Eu pus aqui do lado para vocês verem. Ó. Aqui, eu nada mais fiz do que eu copiei o balanço da parte do passivo circulante, passivo não circulante e PL. Copiei e colei, não fiz absolutamente mais nada. Lembrando que eu já estou pegando do balanço corrigido. Sempre vocês fazem análise a partir do balanço corrigido. O que é o passivo oneroso e o passivo de funcionamento? Eu preciso fazer essa divisão. Passivo oneroso é aquele que tem algum custo para a empresa. Custo de juros, custo de alguma coisa. Então, quais são as contas que vão entrar aqui no meu passivo oneroso? Vamos uma por uma. Obrigações sociais e trabalhistas. Eu vou fazer diferente. Eu vou classificar aqui do lado para facilitar e debaixo a gente coloca. Então, eu tenho que separar o que é passivo oneroso e passivo de funcionamento. Então, obrigações sociais e trabalhistas é passivo de funcionamento. Fornecedores de funcionamento, obrigações fiscais, passivo de funcionamento. Opa, empréstimos e financiamentos, passivo oneroso, tem juros. Outras obrigações eu preciso ver o que são. Então, lá, dividendos e juros sobre capital, juros de capital próprio a pagar, funcionamento. Dividendo mínimo obrigatório, funcionamento. Outras contas a pagar, eu não sei o que é, então eu vou colocar de funcionamento. Instrumentos financeiros derivativos, funcionamento. Arrendamento, opa, esse aqui não. Arrendamento mercantil, ele funciona como se fosse um financiamento. Então, você tem que pagar juros do mesmo jeito, ele é considerado um passivo oneroso. Provisões fiscais trabalhistas, funcionamento. Empréstimos e financiamentos, opa, oneroso, ele gera juros. Outras obrigações nós vamos avaliar. Obrigações fiscais de funcionamento, arrendamento mercantil, como eu falei, oneroso. Tributos diferidos, funcionamento. Provisões, funcionamento também. Então, vamos lá. Passivo oneroso. Ah lá, eu somei exatamente o que era oneroso. Então, era empréstimos e financiamentos e arrendamento mercantil, tanto de curto quanto de longo prazo. Passivo oneroso. Passivo de funcionamento, todas as demais contas, e o PL é o valor do PL normal. Isso daqui tem que dar a soma do ativo total. Então, se eu somar isso aqui, eu tenho que dar o ativo total. Vamos ver se deu 18.133. Vamos lá para ver se deu o ativo total. Ah lá, 18.133.938. Então, fizemos aqui o cálculo certo. Fiz isso. O que é o investimento? O investimento é a soma do passivo oneroso com o PL. Então, aqui eu peguei o passivo oneroso, que acabamos de calcular, o PL, que é o valor normal, eu somo os dois. Isso aqui é o que eu vou trabalhar como investimento, tá? Se quiser fazer de outra forma a conta, também pode. Eu posso pegar ativo total, tirar o que é passivo de funcionamento. Opa, apertei sem querer aqui. Tirar o que é passivo de funcionamento, e aí eu tenho a conta do investimento. Então, isso é o que nós vamos usar em todos os indicadores em termos de investimento. Então, voltando aqui, giro do investimento, eu vou dividir as vendas líquidas pelo investimento. O ideal é que seja maior do que 1,
Aqui ele deu quase isso, 0,91, mas isso daqui já aumentou 2018 e 2019. Então, esse número me apresentou uma melhora e ele está um número razoável, que ele está maior do que 1. Só que, aliás, por que que isso melhorou? Por conta das vendas. Se vocês lembrarem lá que a gente analisou na DRE, as vendas tiveram aumento no período. Ó, 36% em 2018 e 4% em 2019. Então, como as vendas melhoraram, a empresa apresentou aí uma melhora no giro do investimento. Giro dos recursos próprios. Isso daqui vai fazer o cálculo. Vendas líquidas dividido pelo PL. O PL aumentou. Vocês lembram disso? O que é bom em termos de risco financeiro. Diminuiu o risco da empresa porque diminuiu a alavancagem. Só que em termos de giro dos recursos próprios, ele apresentou aí uma piora, apesar de ser um giro bastante elevado. Então, aqui, o giro dos recursos próprios girou mais de 4 vezes, que o ideal é maior do que 1. Então, apresentou piora, mas o número ainda está bastante elevado. E essa piora foi, na verdade, uma coisa boa em termos de risco, ok? Porque não foi pela redução de vendas que esse número piorou, e sim por conta do aumento do PL. Então, você tem que avaliar isso também. Margem líquida. Esse indicador foi um dos que apresentou grande piora. Como é que eu calculo? Lucro líquido, que lá no balanço vai aparecer como lucro ou prejuízo consolidado do período. Se vocês forem lá na DRE, a conta 3,11, lucro ou prejuízo consolidado do período. Lembrando que nós estamos pegando os balanços consolidados da empresa. E aí eu vou dividir pelas vendas líquidas, tá? Então, do total de vendas, quanto que a empresa conseguiu transformar em lucro? Esse número era 6,8% em 2017, passou para 4% em 2018 e passou para 2,7% em 2019. Então, por que que esse número baixou tanto? Apresentou uma grande piora. Primeiro, porque as vendas aumentaram e apesar do aumento das vendas, o lucro reduziu. Ó, o lucro diminuiu aqui e aqui. Lembra que a gente olhou na DRE? Ó, vamos ver o quanto que o lucro reduziu. As vendas a gente já viu que aumentaram de 30%, depois 4%. E o lucro reduziu 22% em 2018 e mais 30% em 2019. Então, esses dois fatores combinados fizeram com que a margem líquida apresentasse essa grande piora. Margem operacional, ela vai fazer a conta do lucro operacional da empresa em relação às vendas líquidas. Então, aqui, o que eu vou calcular? O lucro operacional ele é diferente do lucro líquido. Ele não engloba o pagamento de dívidas. Então, o lucro operacional, ele não é só dos sócios. Ele é dos sócios, mas eu também tenho que pagar o capital de terceiros, as dívidas da empresa. Ele é chamado em inglês de NOPAT. O que é isso? É o Net, deixa eu escrever aqui para vocês, Operating Profit After Taxes. Então, seria lucro operacional líquido depois dos impostos. Isso daqui não aparece no balanço. Nós vamos ter que calcular. Como é que eu calculo o NOPAT? Então, vamos lá para o balanço. Aqui, eu só copiei os valores da DRE. Então, aqui eu peguei as contas de 3,5 para frente, copiei do jeitinho que estava lá, tá? Do balanço corrigido. Então, aqui eu tenho resultado antes do resultado financeiro e dos tributos, e aqui é 3,6 é resultado financeiro. O que é resultado financeiro? São as receitas financeiras e despesas financeiras. Resultado antes dos tributos sobre o lucro, imposto de renda e contribuição sobre o lucro. Aqui tem o lucro prejuízo consolidado no período e aqui resultado antes do resultado financeiro. O que eu vou fazer? Então, esse aqui é o balanço do jeito que estava. Eu copiei a conta 3,5 e aí eu vou primeiro calcular qual que era a alíquota de imposto de renda efetiva da empresa. Cada empresa tem a sua. Como que eu acho isso? Eu vou pegar
o valor do imposto de renda que a empresa pagou, vejam que é a conta 3.8 do balanço, e vou dividir pela conta 3.7, que é o resultado antes dos tributos sobre o lucro. E aqui eu acho a alíquota efetiva de cada um dos anos. Bom, achei a alíquota efetiva, eu vou pegar aqui o valor de 3.5, vejam que é exatamente o valor de cima, não fiz nada. Agora sim, eu vou calcular o imposto de renda com a alíquota efetiva. Então, aqui, imposto de renda e contribuição social com a alíquota efetiva. Eu vou pegar esse valor do 3,5, multiplicar pela alíquota. E aí, o lucro operacional, ou NOPAT, vai ser 1 vezes o outro, tá? Então, eu vou fazer aqui o cálculo de 1 vezes o outro. O que significa esse lucro operacional? Ele é quanto que a empresa teria de lucro se ela não tivesse as dívidas dela. Então, se ela não tivesse as dívidas, ela teria um lucro de 980 milhões em relação aos 400 e aqui sucessivamente. Então, isso aqui é o que eu vou calcular. Vamos ver se a gente fez o cálculo certo. Então, aqui é outro jeito de calcular o NOPAT. Não precisa calcular das duas formas, eu estou calculando para mostrar para vocês e para mostrar como que ele retorna ao valor do lucro líquido. Como é que eu posso fazer o cálculo? Eu pego o lucro líquido, que é a conta 3.11, ó, lucro prejuízo consolidado do período, pode olhar que é exatamente o mesmo número. Eu acrescento o resultado financeiro, então eu vou colocar aqui os 815 e de cada um, ele estava subtraindo, então eu somo. E eu tiro o benefício fiscal da dívida, porque quando a empresa tem dívida, ela tem um benefício fiscal, porque os juros, eles são dedutíveis do imposto de renda. Como é que eu calculo o benefício fiscal? Eu multiplico o valor do resultado financeiro pela alíquota efetiva do imposto de renda. Quando eu multiplico aqui, eu vou ter o resultado operacional ou NOPAT. Pode ver que deu igualzinho que a gente calculou lá em cima. Cadê aqui ele? 980 e 980. Bom, fizemos aqui o cálculo do NOPAT. Sempre que eu precisar do lucro operacional, eu vou ter aqui do lado. Então, aqui, lucro operacional, margem operacional. É o lucro operacional dividido pelas vendas líquidas. Também apresentou piora. Isso daqui significa que do total de vendas, quantos por cento foram transformados em lucro operacional, antes do pagamento das dívidas. Então, aqui 2017, de cada 100 reais de dívidas, a empresa conseguiu transformar 9,52. Isso baixou para 7,64 e 6,65 em 2019, apresentou piora. Próximo indicador é o ROA, é a rentabilidade do ativo. Em inglês, o que significa ROA? Return on Assets. Então, deixa eu escrever aqui para vocês. Return on Assets. Por que eu estou colocando os termos em inglês? Porque vários lugares que vocês forem ler ou forem olhar, vai aparecer somente a sigla. Ah, o ROI, o ROI, o ROA. Qual que é a diferença de um e de outro? Então, é isso daqui que eu estou mostrando para vocês. É a rentabilidade do ativo. Como que eu calculo? Eu vou dividir o lucro operacional, ou NOPAT, pelo ativo total. Então, de tudo que tinha investido no ativo, o quanto que eu consegui transformar em lucro operacional. Então, isso daqui também apresentou piora, deu 6,38, deu uma melhorada em 2018 e piorou novamente em 2019. Retorno do investimento. A diferença é que, em vez de usar o ativo total, eu vou usar o valor do investimento que a gente calculou lá embaixo. O que quer dizer ROI? É Return on Investments. Return on Investments. Isso aqui é o valor, é o termo em inglês para ROI. Então, sempre que vocês escutaram ROI, é o retorno do investimento. Então, o que eu vou colocar aqui? É o lucro operacional dividido pelo investimento. Mesma coisa, melhorou em 2018 e piorou. Então, é de tudo que a empresa investiu, a cada 100 reais investido na empresa, quanto que ela conseguiu transformar em lucro operacional? 7
A cada R$ 100, ela teve R$ 7 de lucro operacional. O próximo aqui é a rentabilidade do PL, ou seja, do patrimônio líquido. Esse daqui, bom, deixa eu voltar aqui. O ROI, ele indica o retorno da empresa. Quanto que a empresa está conseguindo gerar de retorno. Quanto que ela gerou de retorno naquele ano para cada R$ 1 investido. É um indicador muito importante porque eu vou comparar com o custo de capital lá na frente. Então, quando a gente for calcular o WACC, que é o custo total de capital ponderado da empresa, é com esse valor aqui que nós vamos comparar, com o ROI. E o que é o ROE? O ROE é a rentabilidade do patrimônio líquido, que é o Return on Equity, que é o PL. Esse é o termo em inglês, tá? Para retorno do PL. Esse daqui é o indicador que vai medir o retorno para os sócios. Por quê? Porque quanto que o sócio ganhou de retorno, porque o lucro líquido é dos sócios, para cada R$ 1 investido. Então, esse número aqui era muito elevado em 2017. Por que esse número era tão alto em 2017? Primeiro, porque o lucro era maior. Segundo, porque o PL era menor. Então, o que aconteceu para esse número passar de 41 para 11? Então, teve uma piora sensível. Foi um dos indicadores que apresentou maior piora aí de todos eles, de rentabilidade. Por que isso aconteceu? Porque o lucro reduziu, nós já vimos que o lucro apresentou uma grande redução, principalmente por conta do quê? De despesas com vendas e despesas administrativas. Foram os grandes vilões aí, entre aspas, dessa redução do lucro. Nós vimos isso lá na análise vertical horizontal da DRE. E o PLL, ele aumentou. Isso que foi bom para a empresa em termos de risco financeiro, teve uma grande redução do retorno para o acionista, tá? Então aqui passou de 41 para 11. Esse ROE também vai ser muito importante lá na frente, porque nós vamos compará-lo com o custo do capital próprio, com o CAE da empresa. Não se preocupem com isso agora, mas nós vamos voltar nesse indicador quando for trabalhar com custo de capital. Aí nós vemos para a última parte da análise de rentabilidade, que é a análise giro-margem. Essa análise giro-margem, ela vai chegar no ROA, no ROI e no ROE. Então, eu vou dividir o ROA em duas partes, o ROI em duas partes e o ROE em duas partes. Que partes? Giro e margem. Então, o retorno do ativo, ou ROA, ele é formado pelo giro do ativo vezes a margem operacional. Então, vamos ver aqui como que ele pode ser calculado. Nós já vimos que ele apresentou uma melhora em 2018 e piora aqui, mas vamos ver desmembrando o que é que piorou. O giro do ativo aumentou, então não foi o problema do giro. Por que ele piorou? Foi por conta da margem. Então a empresa teve uma piora no retorno do ativo dela por conta da margem e não por conta do giro. Então quer dizer que não foi porque ela vendeu menos. Na verdade, ela vendeu mais, o giro aumentou. Giro quer dizer quantas vezes você vende o que você tem investido. E a margem piorou, então ela conseguiu um retorno menor, uma rentabilidade menor, porque ela obteve uma margem de lucro menor. É a mesma análise que nós vamos fazer para o ROI, a diferença aqui é que o giro do investimento. Então aqui nós vimos uma piora, melhorou em 2018 e piorou em 2019. Por quê? Porque foi por conta da margem também. Ela obteve uma menor margem. Nós já vimos lá que isso foi por conta da redução do lucro. Então, a margem diminuiu, mas o giro aumentou. E o ROE? O ROE foi o que sofreu mais, lembra que nós vimos? Que é o retorno dos sócios. Então, aqui, enquanto é o retorno da empresa como um todo, esse aqui é o retorno dos sócios, do capital próprio. E por que ele piorou tanto? Vamos ver aqui, ó. Foi por conta do giro? O giro piorou. Tá vendo que o giro piorou? Os dois pioraram. O giro piorou, então a empresa não conseguiu vender o suficiente aí para girar tanto quanto 2017. E a margem piorou muito. Então, como o giro piorou e a margem piorou, teve aí essa grande piora no retorno do PL.
Então, vocês estão vendo que nós podemos desmembrar esses retornos, tanto o retorno da empresa como um todo, que é o ROA e o ROI, como o retorno dos sócios, que é o retorno do capital próprio, ROE, em giro-margem. Essa seria a análise de giro-margem. E aí, para tudo isso, vocês podem ir lá no Instituto Asaf ou qualquer um que vocês tiverem acesso, que tenha indicadores de setor, vocês podem fazer o cálculo também vocês mesmos do indicador do setor. Como que vocês podem fazer esse cálculo? Vocês pegam os demonstrativos de todas as empresas do setor. Como que vocês podem fazer isso? Lá na CVM, ou na própria bolsa, aparece qual que é o setor da sua empresa e vocês clicando no setor conseguem pegar os demonstrativos de todas as empresas e tirar a média. Não precisa fazer isso para o trabalho, mas se vocês tiverem que fazer uma análise para uma empresa de verdade, tiver que trabalhar com isso na prática, aí eu sugiro fortemente que vocês façam isso. Baixem os balanços, façam os cálculos para poder fazer um comparativo melhor. Para o trabalho da disciplina especificamente, basta que vocês peguem os indicadores que tiverem disponíveis já calculados, pode ser do Instituto Asaf ou de qualquer outro site, mas é importante que vocês citem a fonte de onde que vocês tiraram. Se não tiver todos os indicadores, pode ser os indicadores que vocês acharem mesmo. Então, se eu voltar aqui para os indicadores, por exemplo, eu posso ver aqui desempenho de vendas, tem desempenho operacional. Vamos ver aqui, desempenho operacional. Tem giro dos ativos, giro dos investimentos, margem bruta, margem operacional, o ROCE, todos esses aqui tem em termos de que dá para vocês calcularem, tá? Então a maioria dos indicadores tem aqui, os que não tiverem não tem problema, vocês não precisam fazer a análise de todos, pode ser somente os que tiverem disponíveis. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é a margem, né? Deixa eu ver qual que eu peguei. Margem operacional, 7%. Aqui a margem operacional, que era 6%, 7%, tá dentro, né? E deixa eu voltar aqui, margem operacional. Cadê aqui? Essa aqui já fica bem maior, tá? Bom, então seria isso que vocês teriam que fazer para o trabalho. Bom trabalho aí para vocês e até a próxima.